cai-lhes isto em cima. Isto é trágico e nós temos que tentar, sobretudo, proteger aquelas empresas que são saudáveis, são viáveis, têm negócio, têm perspectivas de crescimento e que agora, por causa deste momento, vão ficar em situação difícil. Esta situação difícil não se pode tornar definitiva, tem que ser uma coisa transitória na história de vida de uma empresa. E algumas vão ficar pelo caminho. Não há dúvida sobre isso. O senhor tem ideia de quantas empresas que já fecharam desde março até agora? Não temos ideia. Como sabe, neste momento a informação estatística é a coisa mais crítica que precisamos de ter, mas o processo de recolha estatística é um processo mais longo. E aquilo que aconteceu foi que o INE e o Banco de Portugal lançaram agora inquéritos semanais às empresas para tentar perceber um pouco melhor o que é que se está a passar. E desse inquérito denota-se que já há um número, 2-3% de empresas que já encerraram definitivamente, e no setor da restauração, por exemplo, alojamento e restauração, já 7% das empresas que responderam ao inquérito disseram que já encerraram definitivamente. Eu queria pôr isto em contexto. Todos os anos, 15% das empresas portuguesas fecham. Portanto, nós temos em Portugal uma elevada taxa de renovação do tecido empresarial. Muitas empresas que fecham, muitas empresas que são criadas. Normalmente anda na ordem dos 15%. Se pegarmos 100% é o universo de empresas portuguesas, 15 fecham, 15 abrem. E acha que estamos nesses valores, ou a caminho desses valores? Não. Eu acho que há um risco sério de muitas empresas encerrarem definitivamente este ano. Eu acho que esse risco existe, é sério, e nós temos que perceber que, infelizmente, faz parte da vida. Mas provavelmente algumas dessas empresas também encerrariam em qualquer caso. Se calhar algumas empresas que já estavam em dificuldades e que não vão conseguir ultrapassar estes tempos. Também temos que reconhecer que isso vai acontecer. O que temos que, sobretudo, fazer todos os esforços possíveis é criar condições económicas e criar condições de tesouraria para que aquelas empresas saudáveis, aquelas empresas se possam manter. Relativamente ao número eu costumo dizer isto, proteger a capacidade produtiva das empresas para elas poderem depois responder e, sobretudo, proteger o rendimento das famílias e proteger o emprego. Quando tivermos retoma, nós vamos precisar de trabalhadores que trabalhem e que consumam. E, portanto, neste momento, proteger o emprego é do interesse também dos empresários. Sr. Ministro, a verdade é que, como dizíamos no início, o FMI ontem apontava um valor de 13,9% para o desemprego deste ano, que é um valor extraordinário. Não chega aos 17% ou 18% do tempo da Troika, mas está nesse caminho. Até ao momento, tem informação de quantas empresas decretaram layoff e quantos trabalhadores é que já se encontram em layoff? Quais são esses valores? Nós temos valores aproximados, e que lhe vou dar agora nota. Ontem eram cerca de 70 mil empresas que tinham feito requerimentos para aderirem ao layoff, e o conjunto dessas empresas tem nos seus quadros de pessoal quase 1 milhão de trabalhadores. Quase 1 milhão de trabalhadores. Não quer dizer total de trabalhadores portugueses, não é? Sim, nós temos a população ativa, deve andar nos 4 milhões e meio, ou coisa assim. É 25%. É uma coisa bastante significativa, mas não quer dizer que estes 1 milhão de trabalhadores estejam todos em layoff. Eu só estou a dizer é que das 70 mil empresas que têm nas suas folhas salariais 900 mil trabalhadores. Mas há empresas que a gente sabe que puseram trabalhadores em layoff parcial, ou algumas a que só meteram uma parte da força de trabalho. Mas eu, no início desta crise, quando lançámos a layoff simplificado, eu digo-se assim, eu acho que isto vai chegar a 1 milhão de trabalhadores. E se chegar a 1 milhão de trabalhadores, isso é bom. Porque a alternativa a termos 1 milhão de trabalhadores em layoff era termos talvez 500 mil trabalhadores no desemprego. E eu acho que isso é uma das coisas que me faz pensar. O FMI, quando faz a sua estimativa do desemprego, não está a contar com o nosso mecanismo de layoff. Ou seja, não integra esses trabalhadores. Não integra, quer dizer, o modelo... Não conta esses trabalhadores como estando no desemprego. Seja, exatamente. Então, não. Basicamente o que eles pensam é o seguinte, isto vai afetar um grande número de empresas que vão ficar com muito menos receitas. E normalmente quando as empresas vêm nessa situação têm que despedir trabalhadores. Ora, como nós temos este almofada, este balão de oxigênio para proteger o emprego, que é o layoff simplificado, isto significa que muitos trabalhadores que provavelmente já estariam no desemprego ainda estão no layoff. Se tivermos uma saída boa da crise, provavelmente estes trabalhadores vão manter
os postos de trabalho. Significa que poderá não chegar o desemprego a esse valor? Poderá o desemprego não chegar a esse valor. Eu não acho que isto seja um garantido. Eu estou todos os dias... esse sentimento de que isso poderá ser isso? Todos os dias a trabalhar no sentido de, o mais possível, criar as condições para preservar a capacidade produtiva das empresas e proteger o emprego. Porque eu tenho a noção de que isso não é só crítico para o nosso futuro coletivo, para a maneira como vamos sair desta crise. Eu sei que o desemprego causa miséria e sofrimento. Nos últimos anos, nós tivemos um grande percurso de redução da população em risco de pobreza. Como sabe, o ano passado, em 2019, baixámos os níveis da população em risco de pobreza para 17% da população, que é um valor dos mais baixos de sempre. Mas sabe qual era o grupo que estava em maior risco de pobreza? Eram os desempregados e, sobretudo, as crianças filhos de desempregados. E, portanto, o desemprego não é só uma estatística, é mesmo o sofrimento na vida de muita gente e muita gente que fica atirada para a pobreza. Muitos portugueses tiveram essa experiência. Tiveram essa experiência e é isso que nós temos que trabalhar todos os dias para que o desemprego que vai crescer não atinja os valores. Pode acontecer. Mas acredita que poderá não chegar a esse valor estimado pelo FMI? Não. O que eu acredito é que vou trabalhar todos os dias com os meus colegas de governo, com os empresários, com os trabalhadores, com os sindicatos, no sentido de tentar criar as condições para que os números não atinjam esse valor. Qual é o racional para que os donos e gerentes de empresas pequenas não possam ser eles próprios abrangidos pelo layoff? Bom, eu sei que o Governo entretanto, já alterou a versão inicial, sim, mas mesmo assim ainda não admite gerentes de empresas que não tenham trabalhadores, ou que tenham negócios acima dos 60 mil... Há razões técnicas, que são tecnicalidades, que eu podia responder com elas e não seria uma boa resposta, mas basicamente é assim. Nós, para o layoff, nós usamos uma figura que já está no Código de Trabalho há muitos anos. Que é preciso, a figura de layoff está no Código de Trabalho. O que nós fizemos com este mecanismo foi criar uma espécie de uma via verde para o layoff, para o acesso ao layoff, mais rápida e com condições mais alargadas para que as empresas pudessem muito rapidamente ganhar este balão de oxigênio. O layoff, como está no Código de Trabalho, consiste na suspensão de um contrato de trabalho ou na redução do horário de trabalho, do período normal de trabalho. Se isto é assim, só pode ser objeto de layoff os trabalhadores. Não pode um empregador colocar-se a si próprio em layoff. Um gerente de uma empresa é quem decide em nome da empresa. Não pode colocar-se a si próprio em layoff. Por isso aquilo que tentámos fazer foi encontrar uma figura alternativa para apoiar alguns sócios gerentes que estavam numa situação que não tinha nenhuma resposta do sistema existente. Vou-lhe dar um exemplo que perceberá muito bem. Nós tínhamos um conjunto de trabalhadores independentes, por exemplo, motoristas de transporte em veículo descaracterizado. Eram trabalhadores independentes. Muitos deles, para poderem celebrar contratos com as plataformas que lhes davam serviço, tinham que criar uma sociedade. Portanto, o que nós tínhamos aqui eram situações de trabalhadores independentes sob forma de sócio-gerente. E estas situações nós tínhamos que dar uma resposta. Não podíamos dar uma resposta aos trabalhadores independentes e não dar a este. O caso dos gerentes de microempresas, nós temos um apoio que é indireto, de alguma maneira. O empregador, a entidade empregadora, que coloque um trabalhador em layoff, tem direito a receber por cada posto de trabalho que esteja em layoff o equivalente a um salário mínimo. É dinheiro que entra na empresa, não é obviamente para remunerar só o sócio-gerente, mas é dinheiro que entra na empresa. Eu reconheço que esta situação é muito difícil e tenho chegado a casos e histórias bastante complexas, mas há uma coisa mais difícil nestas funções que exercemos, são as decisões que temos que tomar quando sabemos que não podemos chegar a toda a gente e que às vezes temos que estabelecer fronteiras. Nós temos 400 mil sociedades em Portugal. 400 mil sociedades em Portugal, das quais 90 e muitos % são microempresas. Muitas destas empresas são empresas que, apesar de serem pequenas em volume de trabalhadores, têm uma situação financeira sólida, os seus sócios, os seus empresários, criaram caixa, criaram reservas, tiveram um negócio. Não faz sentido estender
a todos estes um apoio social. Que é para quem está na situação de desemprego. Para estar numa situação mesmo de privação e de carência. É muito difícil traçar a fronteira. Nós traçamos aqui a fronteira. Há quem diga, devia estar mais para ali, devia estar mais para acolá. Sempre onde traçássemos uma fronteira, íamos deixar gente de fora. E isto é sempre muito difícil. É mesmo muito difícil a gente reconhecer que quando traça uma fronteira deixa muita gente que se calhar merecia de fora. Mas não há soluções perfeitas para isso. Relativamente à TAP, já foi dito que é pelo governo, que é assumido pelo governo que é uma empresa estratégica, que não é para deixar cair. Já se sabe qual poderá ser o valor que a empresa, o valor do resgate que a empresa venha a necessitar? Eu não estou a acompanhar diretamente esse processo. O Ministério das Infraestruturas. Esse é o Ministério das Infraestruturas e o Ministério das Finanças que acompanham. Aquilo que posso dizer é aquilo que tenho dito a esse propósito. A TAP é uma empresa demasiado importante para Portugal para que nós pudéssemos ver que a empresa encerrava.